Fala pessoal, mais um vídeo da série Os Patriarcas. Hoje eu vou falar para vocês sobre José. Eu já falei sobre Abraão, Isaac e Jacó. E hoje, fechando essa série com esse último vídeo, o patriarca José. Eu vou fazer uma leitura, como sempre, aqui para trazer qualquer contextualização bíblica e depois, enfim, alguns detalhes. Eu vou ler aqui em Gênesis capítulo 39, verso 1 até o início do verso, até o verso 6, que diz assim: José havia sido levado para o Egito, onde o egípcio Potifar, oficial do faraó e capitão da guarda, comprou dos ismaelitas que o tinham levado para lá. O Senhor estava com José, de modo que este prosperou e passou a morar na casa de seu senhor egípcio. Quando este percebeu que o Senhor estava com ele e que o fazia prosperar em tudo o que realizava, agradou-se de José e o tornou administrador de seus bens. Potifar deixou a seu cuidado a sua casa e lhe confiou tudo o que possuía, desde que o deixou cuidando da sua casa e de todos os seus bens. O Senhor abençoou a casa do egípcio por causa de José. A bênção do Senhor estava sobre tudo o que Potifar possuía, tanto em casa como no campo. Assim, deixou ele aos cuidados de José tudo o que tinha, e não se preocupava com coisa alguma, exceto com sua própria comida. José era atraente e de boa aparência. Pronto, então José. Em Gênesis capítulo 30, verso 23, vai registrar a questão do nascimento de José. Em Gênesis 37, 1 a 11, vai falar sobre seus dois sonhos que ele teve. Gênesis 37, 12 e 36, vai falar que ele foi vendido pelos seus irmãos. 39, onde eu li, vai falar sobre que ele foi assediado, né? Entre outras coisas. Gênesis 40, 41, José interpreta sonhos. Isso preso, né? Ele estava preso e interpretou sonho. Em Gênesis 41, ele virou governador. Gênesis 42 ao 47, sua família desce para o Egito. Mas enfim, então vamos lá. José é mais um personagem, pessoa da Bíblia, que teve uma história com Deus, teve um envolvimento, um relacionamento com Deus. E interessante em relação à vida dele com relação aos outros patriarcas, que não fala muito da juventude dos outros com relação a algumas coisas. E José ele tem uma boa porção aí do Gênesis falando um pouquinho sobre ele. José, ele logicamente era um dos filhos de Jacó. Vocês lembram que eu falei no outro vídeo aí, que Jacó ele teve ali vários filhos e tinha uma briga interna para com as suas famílias, certo? Vocês lembram que Jacó teve duas mulheres, além de duas concubinas, uma de cada, que ele também gerou filho com essas mulheres. Ou seja, 4 mulheres, vários filhos, isso gerou brigas internas, confusões internas. E esse é um dos motivos que fez com que os irmãos de José o vendessem ele para os egípcios, para uma caravana ismaelita, primeiro, né? Então, o que aconteceu? José ele começou a falar de alguns sonhos dele, e nesse sonho deles, simbolicamente, se entendia que ele estava falando que os irmãos dele, juntamente com o pai e a mãe dele, se curvavam perante ele. E lógico, ele só fez ali comentar e tal, coisa bem natural. E os irmãos dele já não gostavam muito dele, né? Porque ele era o filho preferido do pai, como já foi dito também, a mulher que Jacó realmente amava. Só teve 2 filhos, mas até aqui ele tinha só José, certo? E enfim, eles não gostavam de José por causa disso também. E depois desses sonhos, mostrando qualquer tipo de grandeza em relação a José, eles passaram a gostar menos ainda. Então o que aconteceu? Eles a priori, alguns dos irmãos sugeriram matar ele. E a gente fica talvez até pensando um pouco assim, como é que pode, né? Entre aspas, uma família envolvida com Deus, com esse tipo de briga, né? De violência, vamos colocar assim melhor. Mas aí realmente eu reforço a memória de vocês de que a família deles, eles não eram filhos da mesma mãe. E isso gerou muita intriga, muita briga, muita coisa. É só ler ou reler lá a parte de Jacó e da vida de Jacó, certo? Enfim, ele foi vendido, ele está lá com o capítulo que eu li no versículo, ele foi comprado ali no Egito, né? E o Potifar, ele viu que José, ele era abençoado, sabe? As coisas na mão dele prosperavam, dava certo. E ele, como uma pessoa também esperta, inteligente, coloca José para ser um tipo de administrador da casa. E basicamente tem autoridade sobre tudo.
E enfim, né? Então a vida de José é um pouco conturbada com relação a isso. Foi vendido e tal, e aquela coisa toda. E agora chegou um tempo aparentemente de bonança, né? Ele estava lá pro lado do Egito. O Egito é um lugar rico, de certa forma, para aquela época. É um lugar que a economia geralmente era bem e tal. E começou a ser um administrador, né? E mandar em tudo, basicamente, dentro da casa desse homem. O que acontece? Eu fiz questão de ler o final também do versículo 6, exatamente para a gente perceber que a Bíblia vai dizer que José ele era atraente e de boa aparência, ele era bonito, né, José? E ali a mulher de Potifar começou a cobiçar ele, né? E enfim, teve algumas coisas ali que ocorreram, ela queria porque queria se envolver amorosamente com José, mas daí não foi o que aconteceu, que José é logicamente primeiro fiel a Deus e também fiel ao Potifar, né? E, enfim, não aconteceu, ele correu e tal, a Bíblia vai dizer que ele corre, e algumas partes ou algumas roupas fica ali com aquela mulher, ele inventa uma história, dizendo que ele estava tentando violentar ela, e, enfim, ele vai para cadeia. Quando ele vai para cadeia, depois de um tempo, chega mais dois prisioneiros, né? A gente está quase aí no Prison Break, chega mais dois prisioneiros, e depois de um tempo, quando esses dois prisioneiros específicos têm sonhos, José lhe dá a interpretação. E depois de um certo tempinho, essa interpretação realmente acontece ao pé da letra do que ele tinha falado. Somando a isso tudo, depois Faraó também tem sonho, né? Povo para sonhar, mas é assim mesmo. Então ele sonha, ele fica assim, querendo saber o significado daquele sonho. E enfim, o pessoal vai, alguém vai falar de José, José vai lá e interpreta o sonho, logicamente, interpretação dada por Deus. Outro personagem na Bíblia, que eu posso até aqui trazer mais um bônus para vocês de informação, que interpreta sonhos também, é o Daniel, né? Mas a gente vai chegar lá um dia. Então o que acontece? José interpreta o sonho de Faraó, Faraó gosta e tal, percebe que aquilo ali tem uma lógica, e realmente acontece, e coloca também José, o José que foi vendido como escravo, o José que os irmãos queriam matar, o José que foi assediado, que foi para a cadeia, ele vira agora governador. Vira governador. E, enfim, mas vamos lá, algumas características de José, né? Depois de tanto episódio da vida dele. Uma das primeiras características que eu trago aqui para vocês é a questão da integridade e fidelidade ao Senhor. Veja bem, José, ele tinha tudo para se tornar um servo de Deus rebelde. Ou um crente rebelde, né? Vamos colocar assim, acho que contextualiza melhor para os dias de hoje. Tinha tudo. A família dele era uma briga constante. Os irmãos dele não gostavam dele. Ele foi vendido pelos seus irmãos. Então, assim, ele tinha tudo nesse sentido, nessa fase. Tinha tudo para se tornar rebelde, para não ser íntegro e tal, para não querer nem saber desse negócio de Deus. Porém, José, ele tinha essa fidelidade e integridade ao Senhor. Então, quando aquela mulher assedia ele, ele fala, longe de mim pecar contra o Senhor. E também, com relação a Potifar, lógico, né? E também, provavelmente, talvez até morreria se tivesse alguma coisa. Mas a fala bíblica é que ele fala assim, longe de mim pecar contra o Senhor. Então, assim, isso mostra que Jacó ensinou alguma coisa a ele, né? Que também não dava para ele adivinhar, né? Que Deus não queria isso. Mas a questão é que Jacó ensinou, mas ele aprendeu, ele levou isso para outros lugares onde ele estava, independente da circunstância, ele continuou com sua integridade para com Deus. Outra característica muito importante e boa de José é a capacidade dele de administrar o governo no Egito. Veja bem, tá, ele interpretou sonhos, e aí tudo bem, né? É uma coisa que Deus deu para ele, um tipo de dom, vamos colocar assim. Mas enfim, então o que acontece? Nisso, quando ele interpreta o sonho, poderia ficar só nisso, mas não. Ele realmente tinha uma boa capacidade de administrar. Claro, Deus abençoava ele e tal, mas ele fazia isso bem, sabe? Ele cuidava das coisas, ele era perspicaz e tinha esse talento aí de saber lidar com as coisas. Isso é bem importante, é uma capacidade muito boa. E, por último, outra característica que eu quero ressaltar aqui do José é a questão dele perdoar seus irmãos. Vocês lembram que eu falei que os irmãos queriam matá-lo a priori, mas depois venderam ele. Ele tinha tudo para ficar ressentido com seus irmãos e nem querer saber mais deles. Mas ele perdoou. Acontece ali uma trama, né? Quase uma peça de Shakespeare ali. Um ensaio que ele faz com os irmãos dele, quando a fome começa a se alastrar durante todo aquele mundo, né? Perante aquele mundo. Não só no Egito, mas também onde o pai dele morava, lá pro lado de Canaã e tal. E o que acontece? Os irmãos dele descem atrás de comida e vai para onde? Para onde tem, que é o Egito. E nessa descida, enfim, eles não reconhecem José depois de tanto tempo também. Disseram a Jacó que o José tinha morrido, que um animal tinha matado ele. Veja que crueldade, né? Dos irmãos dele, para falar uma coisa dessa para o pai de José e para o pai deles também.
Mas, enfim, né? Quando a gente não vigia, muita gente acaba fazendo besteira mesmo. Mas, enfim, o final dessa trama é que há perdão liberado da parte de José, não há um ressentimento. E é isso, eu acho que uma das coisas que a gente deve buscar aprender na nossa vida. Não é fácil, né? Lógico, não deve ter sido fácil para ele passar aquele tempo como escravo lá no Egito sem saber o que ia acontecer da vida dele. Mas graças a Deus o Senhor é com ele e o protegeu, enfim, e o abençoou. E, enfim, José é isso, é uma pessoa que tem essa integridade e também essa boa vontade de perdoar, de liberar perdão, que é um grande ensinamento de Jesus Cristo lá no Novo Testamento para todos os cristãos. Mas é isso, pessoal. Curte, comenta, compartilha e até o próximo vídeo, se Deus permitir.